Olá, meus amigos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Quero falar hoje sobre perseguição religiosa cristã. Como que o Brasil tem iniciado um momento de perseguição ao conservadorismo cristão e como que a patrulha progressista e a esquerda têm utilizado do sistema para perseguir aqueles que não estão de acordo com a pauta deles. Por isso é importante que você assista esse vídeo e compartilhe. Se você é evangélico, protestante, católico, ortodoxo, episcopal, anglicano, não importa qual a linha cristã que você segue. Eu quero em unidade falar com você hoje e peço que preste muita atenção naquilo que está sendo realizado nesse país. Porque tenha certeza que se a esquerda voltar ao poder, nós teremos dias tenebrosos nesse país. Eu quero antes deixar um versículo, Apocalipse 22, versículo 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Bom, o texto já deixa claro que aquele que ama e comete a mentira, obviamente, já está de fora do plano de uma vida abençoada eternamente. E aqui, na salvação eterna. E aí a palavra nos deixa que quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Aquele que é injusto, aquele que não compactua com a palavra de Deus, com os valores que a palavra nos ensina, continue militando no seu caminho. Continue, a Bíblia está falando, segue o teu caminho. Agora, aquele que é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Qual é o lado que você está? Porque se você é um cristão e está do lado do justo e da santificação, obviamente você precisa ter uma posição clara sobre aquilo que você defende, quais são as pautas que você defende, quem você é na sociedade, e como que você não vai aceitar com que a patrulha venha perseguir a nossa pauta. Não é novidade que a esquerda tenha usado dos meios do sistema judiciário e tantos outros caminhos para silenciar a voz dos cristãos conservadores nesse país. Não é novidade que veículos como a Jovem Pan, canais de YouTube, Instagram, enfim, as redes sociais, canais que não são mais monetizados por conta do sistema que tem trabalhado a favor da pauta progressista. E você precisa entender que isso é só o começo nesse país. Existem estados muito mais avançados do que o Brasil. Como nós vemos agora que está iniciando uma perseguição religiosa mais forte em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, que já fechou a cortina para a pregação do evangelho, tem expulsado os sacerdotes católicos da Nicarágua porque eles não querem mais a pregação do evangelho naquele local. A China, que tem derrubado igrejas e cristãos têm sido mortos naquele país. Coreia do Norte, então, sequer pode ter uma Bíblia. E o que eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo hoje? Eu vou trazer agora aqui uma informação. É importante que você pense a respeito do que aconteceu, é um exemplo, mas que você pense como o sistema tem trabalhado contra a nossa pauta. Aconteceu lá em fevereiro, aquele vereador Renato Freitas, do PT, não sei se você se recorda, que invadiu uma igreja católica em Curitiba, dando palavra de ordem, atrapalhou um culto, uma missa católica, e ali ele criou toda uma balbúrdia dentro do momento da reunião, colocando pessoas, oprimindo pessoas, fazendo afrontas aos símbolos religiosos da Igreja Católica e todas as demais coisas, ali com o seu grupo de asseclas. Importante você entender que como a esquerda tem tomado liberdade em terrenos que nunca antes eles pisaram. Por quê? Porque existe um Estado protecionista para essas práticas. Ainda que o direito de culto e de religião seja um direito constitucional. Todos nós temos o direito. Mas a esquerda é protegida. Veja, esse vereador foi cassado por 23 votos a 7 pela Câmara. A Câmara dos Vereadores cassou o mandato dele. Acabou. Em setembro, o ministro Barroso devolveu o mandato para esse vereador. O STF, mais uma vez, intercedeu em uma causa para trabalhar em favor do sistema. E aí nós olhamos um momento desse e pensamos, mas como assim? Se a Câmara dos Vereadores
expulsou, né, esse vereador, terminou o mandato dele. Como que o STF devolve? Dentre todas as divagações do ministro Barroso, ele diz assim: houve uma restrição da liberdade de expressão de grupos minoritários. Quer dizer, caçar um cara que invade uma igreja, atrapalha uma reunião, que coloca pessoas em opressão dentro de um local que ele não deveria estar, fazendo um piquete onde não deveria estar, é uma restrição de liberdade. Quer dizer, e qual a liberdade de culto que as pessoas têm? De estar em paz, cultuando a Deus. Então veja, como isso é um precedente muito perigoso. Porque nós estamos falando de um Estado que vai permitir com que as igrejas sejam invadidas e nós não teremos a quem recorrer. Quando você acionar a justiça vai liberar esse cara e vai passar a mão na cabeça e dizer para ele assim: tem problema não, viu? Pode invadir a igreja, pode atrapalhar o culto porque é seu direito de liberdade de expressão. Você entende o problema que nós vivemos? Agora, por que tudo isso acontece? Eu vou te falar. É importante que o Estado mantenha os corruptos no poder. É importante que aqueles que trabalham na corrupção estejam no poder. Porque todas as vezes que um corrupto está no poder, ele trabalha contra as leis morais. Ele trabalha contra aquilo que prega moralidade na sociedade. E os cristãos são um perigo constante, porque o cristão prega a justiça, prega as leis morais, prega as regras de Cristo. Fazer o que é certo, não mentir, não roubar, não adulterar, não tomar o que não é nosso, não compactuar com corrupção. Então o papel desses homens é destruir as bases da moralidade. Como? Tirando a religião. É isso que a esquerda faz. Por que você acredita que um corrupto condenado em todas as instâncias, alguém que teve provas documentais, dinheiro retomado, vídeos, corruptores delatando as propinas, este homem, eu não vou citar o nome dele aqui não, esse homem que ficou preso numa penitenciária, numa cadeia da Polícia Federal, lá no local da Polícia Federal, foi restituído, anularam as sentenças dele, descondenaram para ele voltar a concorrer à presidência. Por quê? Porque o sistema quer esses caras lá em cima. O sistema precisa desses homens. É um plano de longo prazo, porque eles querem acabar com a base da moralidade, colocando os corruptos. E esses corruptos sustentam a base da corrupção, enriquecem mais corruptos, permite com que leis sejam aprovadas de forma escusa. É isso. Por que querem acabar com a igreja, meu querido? Com a pregação dos cristãos conservadores? Porque num plano de longo prazo, quando você vai minando a pregação do evangelho, as próximas gerações nunca mais ouviram falar de Cristo. E por chegar algum momento, vai chegar um momento em que simplesmente as pessoas não terão mais base do que a moral. E qualquer coisa que o Estado colocar, elas vão aceitar. Porque elas não têm esperança em nada além do Estado. Elas não têm perspectiva em encontrar justiça em nenhum lugar, a não ser em leis que já são corruptas. Preste atenção. É por isso que a nossa pauta é tão perseguida. Eu vou deixar bem claro aqui, nós defendemos a família tradicional, não aprovamos a ideologia de gênero, não defendemos aborto, não defendemos corrupção, não defendemos a perseguição religiosa, e seja qual religião for. Você precisa entender, meu irmão cristão que está ouvindo, se você se calar, se você simplesmente cruzar os braços e falar: ah, não vou fazer nada porque eu não gosto do Bolsonaro, você está sendo conivente com o que existe de pior. Porque o Lula já é a prova do que é errado. Ele tem usado de tudo antes de ser presidente para cercear o nosso direito. O direito dos conservadores. Imagine quando ele estiver no poder, o que ele não vai fazer com essa máquina para dominar o sistema. Você acha que um homem da idade dele, que provavelmente não vai concorrer a outro mandato, vai entrar para brincar? Você acha que ele não vai tentar colocar tudo de uma vez agora? Nós temos os exemplos do que está acontecendo na América Latina. Os amigos de Lula, quem são? Quem são aqueles que apoiam ele na mídia? Quem são aqueles que celebraram a vitória dele para o segundo turno? Presta atenção! Nós não podemos mais nos dobrar a essa patrulha. Por isso que é importante a gente entender que os perseguidores da nossa causa vão trabalhar para destruir a igreja.
Vão invadir a igreja, vão querer fechar os templos, vão querer botar fogo, vão querer tocar o terror, vão fechar os canais de pregação. Nós não podemos aceitar. Como cristãos, nós não podemos ficar acuados por conta da patrulha, que está usando a gente como saco de boxe. Ai, porque as empresas não contratam. Ai, porque o mercado não aceita. Ai, porque... Não vai pro mercado, querido. Tem um monte de empresário cristão aí que vai te contratar. Para de se vender por essas migalhas que oferecem. Você acha que quando esse país entrar numa crise, como todos os amigos de Lula colocaram os países que eles estão governando em crise, você acha que essas empresas que ficam aí levantando bandeirinha, defendendo as pautas que nós não defendemos, vão continuar aqui? Eles vão embora e vão te largar aqui na míngua. Para de ser bobo, para de ser neófito. Tem um monte de empresário aí, conservador, que vai te dar emprego. E quem te dá emprego é Deus. Deixa de ser covarde. Se posicione, deixa claro quem você é, o que você acredita. Quanto mais gente falar, quanto mais gente defender, quanto mais gente expor, tenha certeza que menos força eles têm. Agora, quanto mais você se cala, mais em cima do muro você fica com medo da patrulha, meu querido, não tenha dúvida que mais eles vão pressionar você, mais eles vão sufocar a tua voz. Nós não podemos, como cristãos, permitir com que o Brasil vire uma Nicarágua. Nós não podemos. Nós vemos aí confederações cristãs, católicas, evangélicas, defendendo homens como Lula. Fala pra mim se tem condição de um líder que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, defender um cara desse. Me fala se tem se essa pessoa tem algum esclarecimento espiritual sobre a palavra de Deus. É um militante vestido de líder eclesiástico. Defenda a nossa pauta. Você é cristão? Estou falando com você, cristão. Defenda a nossa pauta. Não se cale. Não aceite a perseguição religiosa. Não permitiremos com que invadam as nossas igrejas. Não permitiremos com que façam um levante contra a nossa religião, contra aquilo que nós cremos, contra as nossas pautas. Não vão entrar nas nossas igrejas para pregar um evangelho diferente do nosso. Nosso evangelho não é o Estado. Nossa religião não é o Estado. Nossa religião é Cristo. Cristo é a verdadeira religião. Cristo é o verdadeiro ensinamento. Não aceitaremos. Então peço a você que se posicione. Fique de pé. Não se dobre. Não se dobre. Permaneça de pé e lute. Precisamos de homens e mulheres corajosos a defender o evangelho de Cristo, a pauta conservadora e aquilo que realmente acreditamos. Sem medo da patrulha, sem medo do que o mundo vai dizer. O mundo é o mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Deus te abençoe. Seja valente. Um abraço.